As árvores enormes, das quais pendiam cipós grossos como cabos, dançavam em sombra com os movimentos das chamas. Só o fumo podia libertar-se do mayombe e subir por entre as folhas e as lianas, dispensando-se rapidamente no alto, como água precipitada por cascata estreita que se espalha num lago. Mayombe foi escrito em 1970 pelo escritor Pepe Tela, quando estava na guerrilha em Cabinda durante a luta pela independência de Angola. O livro foi publicado em 1980, sendo um dos romances mais conhecidos. O enredo se passa na floresta de Mayombe e desvenda o dia a dia dos guerrilheiros que atuavam naquele lugar. A narrativa não são histórias de guerra, mas trata-se de pessoas, suas diversas tensões, vitórias, fraquezas e as constantes situações de conflitos vividos naquela região. O angolano Arthur Carlos Maurício Pestanas dos Santos, Pepe Tela, nasceu em Benguela a 29 de outubro de 1941. Fez os seus estudos primários e secundários em Benguela e Lumbango. Em 1958, mudou-se para Lisboa para fazer faculdade. Frequentou o Instituto Superior Técnico, tendo, a essa altura, participado de atividades políticas e literárias. Por razões políticas, em 1962 saiu de Portugal para Paris, França, onde passou 6 meses. Depois seguiu para a Argélia, onde se licenciou em Sociologia e trabalhou na representação do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e no Centro de Estudos Angolanos, que ajudou a criar. De volta a Angola, ele participou diretamente na luta armada como guerrilheiro e como responsável pelo setor da educação, em diferentes áreas de combate, de 1969 a 1974. Adotou o nome de guerra de Pepe Tela, que significa pestana, na língua umbundo, e que mais tarde passou a utilizar como pseudônimo literário. Integrou a primeira delegação do MPLA, que chegou à capital Luanda em novembro de 1974. Grande parte da sua obra literária foi publicada após a independência de Angola. Além de edições no Brasil e em Portugal, sua obra tem sido traduzida e publicada em 15 línguas diferentes. Entre suas premiações está o Prêmio Especial dos Críticos de São Paulo em 1993 pela obra A Geração da Utopia e o Prêmio Camões, considerado o mais elevado em língua portuguesa, em 1997 pelo conjunto da obra. Das suas obras publicadas, podemos citar As Aventuras de Ingunga, Moana Poó, A Revolta da Casa dos Ídolos, Iaca, O Cão e os Calus, Luege, Luandando, A Geração da Utopia, O Desejo de Quianda, Parábola do Caga do Velho, A Gloriosa Família, A Montanha da Água Lilás e Jaime Bunda, o Agente Secreto. E sem contar, claro, a grande obra Mayombe, de 1980, a sua publicação. Olá! Nesse momento faremos algumas reflexões a respeito do livro Mayombe. Para ajudar nessa conversa, está presente aqui na sala o meu amigo Railson, Ele é estudante da UFOPA, do curso de Licenciatura em Letras, e nós vamos juntos aqui comentar sobre o livro. Sobre o livro Mayombe,
podemos dizer que é uma narrativa fundamentada dentro do ambiente de guerra, né? Então, aquele momento estava acontecendo a guerra. E o próprio Pepetela, que é o autor, ele fazia parte dessa guerra, né? Como num grupo de guerrilheiros do MPLA, que é o Movimento Popular da Libertação da Angola, né? Então, o Pepetela fazia parte. Nesse momento, essa guerra estava num momento assim de estagnação, né? Em que Portugal se estava vencedor da guerra, né? Então eu falo, nós vencemos a guerra, então seu exército estava parado, ele estava numa situação boa, e os guerrilheiros também estavam com aquele sentimento de que estava vencendo aquela guerra. Então eles estavam parados, alocados nos seus pontos estratégicos ali. Então, na verdade, né, Railson, foi um momento ali, estima-se de talvez uns 2 ou 3 anos ali, que esses exércitos estavam parados. Aí houve tempo para o próprio Pepetela mesmo, o escritor, fazer diversas reflexões em relação ao que estava acontecendo, né, naquele momento ali, diante de um momento em que o país queria a libertação do colonialismo português, um colonialismo que tinha vindo desde o século XVI, né? Um colonialismo europeu. Bom, queremos fazer uma primeira pergunta, né, para a gente começar a nossa conversa, a respeito do enredo, né, dessa narrativa, né, do caso de Mayombe. O que a gente pode falar um pouco desse enredo? Obrigado. A gente vai falar um pouco sobre o livro Mayombe, de Pepetela, né? Sobre o enredo, né? O enredo ele se passa, ele foca, né, no grupo de guerrilha que vai combater contra os portugueses, né? Como você citou, é um período em que, por exemplo, eles estão apostos ali, né? Tanto o grupo de guerrilha como o exército português, mas no momento que não há confronto direto, né? Eles estão em fase de estudos. Então o enredo, ele apesar de acontecer no Mayombe, né, na floresta, em torno da guerrilha, ele vai mostrar vários fatores. Pepetela vai enfatizar vários fatores, como além da guerra em si, os conflitos internos entre os personagens, né? Ele vai mostrar a questão da corrupção que vai existir dentro do próprio movimento. Que já é um conflito bem, né? Sim, interno. Não é aquela aparência de é só guerra, não é a guerra em si, não é o combate, né? Mas ele vai enfatizar isso. Em relação ao combate, na história, né, dentro do enredo, eles vencem, né, a missão deles, eles conseguem vencer os madeireiros ali. E aí, assim, então conseguimos vencer, mas os conflitos continuam, né? Sim, dentro desse período, né, do início da guerrilha até o final, né, como você bem mencionou, que eles vão sair vitoriosos, vai existir uma série de fatores, uma série de conflitos que vão expor, né, subjetivamente, em cada um internamente. O autor se aproveita bem dessa situação para mostrar também que existe um conflito, além do conflito externo, né, contra o colonizador, existe um conflito interno, né, que são pessoas diferentes, que pensam diferentes. E podemos ver também o conflito ali dentro até desses 5 capítulos aí, né, do enredo, conflitos até amorosos também, né? Sim, né? Por exemplo, a personagem Undina, né, que é noiva do comissário, né, e logo após ela se envolve com o personagem André e depois com o capitão Sem Medo, né? Então envolve uma série de fatores, né, que vai expor, né, não somente, como eu falei, a parte de guerra, de guerrilha em si, né, mas o lado subjetivo de cada um, né? Trazer pontos importantes, né, que geram conflitos também, conflitos internos, né? Cada um com sua subjetividade, trazendo as suas aflições, os seus medos, né, as suas ânsias. Então é um livro que tem todo um enredo, assim, uma narrativa em terceira pessoa, porém com narradores autônomos, né, cada um tendo a sua oportunidade de falar. Pepetela deixa bem claro essa questão. Todos, né, vão falar e expor as
as suas subjetividades. E as suas vozes, assim, o seu grito, né, talvez, Sim. né, um grito, a sua voz vai ser ouvida aqui nesse livro, né? Mas então se passa assim com bastante tensão, né? Com bastante conflitos, vamos dizer assim, né? Sim, bastante conflitos, né? Internos principalmente. E onde que entra a Inocência Mata aí, né, nessa questão que a gente pode falar aí do enredo? Bom, a Inocência Mata, professora, né, da Universidade de Lisboa, ela é de São Tomé e Príncipe, né? Ela é uma ensaísta, então ela afirma que o contexto do livro ele vai se tratar basicamente da diversidade. Da diversidade. Né? Ela diz que o Pepetela, ao propor a diversidade, ele vai dar oportunidade, né, às outras vozes, aos guerrilheiros, de exporem os seus pensamentos. Né? Então vai existir não aquela narrativa, né, em terceira pessoa que ele vai relatar do início ao fim os fatos. Mas ele vai deixar com que os personagens em si criem sua própria história, né? Isso. Então, mas segura um pouquinho aí, que eu sei que já despertou curiosidade de quem está assistindo, né? Sim. Que nós vamos falar logo aí em frente aí sobre muito interessante. Essas vozes, né? Então, o que será essas vozes, né? Mas em terceira pessoa, o que será que é isso, né? Que o Railson está dizendo, mas nós vamos chegar lá. Bom, mas eu já vou partir para uma outra pergunta. Eu estou começando a te pressionar, hein, Railson, né? Que a pergunta é a seguinte, ó. Laura Padilha, em seu livro Entre Voz e Letra, o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX, vai dizer, veja bem, a obra de Pepetela, aprofundando a técnica do multifoco narrativo, procura romper a imobilidade de um único ponto de vista, conforme Mayombe, primeira tentativa e muito bem sucedida nesse sentido, fracionando as visões e desmobilizando dialeticamente o contado. Desse modo, procura atingir o cerne da unidade narrativa, fazendo com que fragmente o corpo ficcional. As partes fracionadas, no entanto, têm um elo que as une. Mas a pergunta é a seguinte, com base nessa citação aí de Padilha. Assim como Padilha afirma que Pepetela foi bem sucedido em aprofundar-se nas reflexões internas da personagem, é possível que o fato dele estar inserido literalmente ali na guerrilha, né, porque ele estava vivendo a guerrilha e estar convivendo todos esses conflitos, teria sido a grande sacada para chegar ao sucesso dessa narrativa? Né? O fato dele estar inserido nessa guerrilha, né? Então ele poderia entender essas vozes que estavam ali querendo clamar, querendo Isso. Angola, né? Estava gritando quase. Com né? certeza, né? A Padilha, nesse trecho que você leu, né? Ela referencia bem essa questão da quebra das vozes, desse fracionamento da narrativa, né? Como eu disse agora há pouco, né? Pepetela, ele não se deixa levar por ser a pessoa que está relatando, que está escrevendo, mas ele oportuniza que essas pessoas relatem as suas próprias tensões, os seus próprios conflitos, né? Tanto é que, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele, sobre o personagem Teoria, que é o professor, né? Ele tem uma função de professor e poderia se beneficiar dessa função e não ir para a guerrilha. Por outro lado, ele tinha uma luta pessoal por ser mestiço, né? E achar que não era aceito dentro do convívio ali entre guerrilheiros, né? Pelo fato de ser mestiço, né? Então, essa questão do Pepetela privilegiar as outras vozes fez com que essa narrativa se tornasse de forma, como ela falou, não de forma, uma visão única do narrador, né? Vejo por esse lado, assim. E você falando assim dessa visão única do narrador, também tem aquela questão da oralidade africana, né? Sim. Porque se sai um pouco do foco desse narrador onisciente, um narrador onipresente, mas também tem as vozes que vêm da oralidade africana, né? O que a gente pode falar sobre isso em relação Em questão à oralidade, né? A gente sabe que a oralidade ela faz parte é uma tradição da cultura africana, né? De muito tempo, né? Que os antepassados contavam suas histórias para os mais novos, né?
Porque você vai ver pessoas relatando, ao mesmo tempo que eles estão no presente ali na guerra, eles relatam a infância, relatam fatos da infância, relatam a esposa que foi abandonada que precisava ir para o combate, relatam os seus pais quando foram, a sua família quando foi oprimida pelo colonizador. Então eles resgatam essa voz do passado em busca, digamos assim, de um presente, de uma esperança de um futuro melhor. E dentro desse passado aí também vem toda uma tradição, né, que foi herdada ali também pela oralidade, né? Com certeza, né? Isso é importante mesmo. Isso, a gente lendo, a gente percebe, né? E porque, sobre outras leituras também, a gente percebe que o PPT prioriza isso, ele prioriza a questão do resgate, né? Essa questão de não esquecer as tradições também. Bom, tem mais um... Tá ficando bom o nosso bate-papo, né? O professor Mário César Lugarim, né, em um ensaio sobre o livro Mayombe, promovido pela USP, né, Universidade de São Paulo, vai dizer o seguinte: a produção literária do século XX coloca em questão o narrador onisciente, onipresente. E ele tem uma verdade, ele tem um compromisso de transmissão de sua verdade, né? Que é uma característica fundamental de uma literatura tradicional, né? Que começou a ser questionada a partir do século XIX, né? Como acontece, por exemplo, a forma que Machado de Assis desenvolve Brás Cubas, né? E a pulverização do foco narrativo. Então, ali, Machado de Assis já começa a usar dessa forma, né? Então, a pulverização do foco narrativo. Mesmo sabendo da existência desse narrador onisciente onipresente, é uma forma de dizer: olhem, duvide até do narrador onisciente. E aí Lugarim vai dizer, né, que no caso de Mayombe, os vários narradores estão compondo um quadro muito complexo daquela situação de guerra. Não haveria como ter uma única voz a falar sobre todas as operações, né? Outros críticos também vão comentar sobre esse ponto de vista polifônico dado por essa multiplicidade de vozes, né? Que é possível dizer que Pepetela estaria tentando, por meio deste discurso, dar voz às diversas culturas e tribos, né, diferentes ali de Angola, né? O que você pode falar sobre isso? Sim, a questão da polifonia que você mencionou aí, ela é bem característica, principalmente nessa obra, né? Mayombe, né? E a questão dessa quebra do narrador onisciente vai relatar realmente, especificamente, as questões pessoais de cada um. Se eu não me engano, tem um personagem chamado Lutamos. Sim, que ele relata... Ele era o mais destemido, né? Ele relata que ele é apenas um pertencente de uma tribo. Você fala assim, que ele não se sente um angolano, ele se sente pertencente a uma tribo que está apenas a serviço de Angola naquele momento ali. Né? Então é uma coisa interessante assim, a se perceber. Então há uma certa distinção ali, sim, né? Que ele não se sente um angolano. Porque se no caso não é o Pepetela que narra esse fato, é o próprio personagem que narra o fato, né? Ele mesmo que relata, né? Porque se fosse o narrador, né? A gente ficaria naquela questão, será que não é aquele, assim, porque nós estamos acostumados muito com aquele narrador onisciente, sim, né? Sim, E aí, agora, esse narrador, nesse caso, ele deixa de ser o narrador onisciente, que está presente o narrador onisciente, né? Mas aí é o narrador, no caso que você disse, o Lutamos, né? Sim. Que está falando ali. No caso, como é que pode dizer? Os narradores que eles estão em primeira pessoa, na verdade, porque é oportunizada a palavra a eles, né? Uhum. Então, esse fato é interessante, porque denota que como nós falamos agora há pouco, né? Ele se sente apenas uma pessoa que está ali não como um angolano, mas ele está a serviço de Angola com um objetivo único, que é o quê? Expulsar os portugueses, né? Se sentir livre dos portugueses, nessa parte aí. Naquela situação em que havia gente de vários pontos de Angola e em que nós todos tínhamos muita preocupação com a unidade da nação, porque tínhamos a consciência que estávamos a criar a nação.
a nação ainda não existia como tal. Havia um objetivo em algumas regiões, sim, sobretudo na costa, Luanda em particular. Havia muita gente já a pensar na nação angolana, a considerar-se angolano, mas havia partes importantes do território, sobretudo o campesinato, que não tinha bem essa noção de nação, tinha a noção da sua região e pouco mais, né? Por isso eu insisti particularmente no livro, insisto particularmente na análise daquilo que me preocupava muito, que era essas divisões, o que uns diziam dos outros, e no meio como é que ficava a nação, né? Então, se nós estamos a criar a nação, como é que íamos fazer, né? Essas vozes aí também pode representar as diversas tribos, né? As diversas tribos que ali representando, talvez naquela guerrilha ali, tinha representantes de várias tribos. Né? Sim, é interessante, Moacir, que quando chega o momento que falta o alimento, né? Que falta o alimento, né? Essa parte do conflito entre tribos diferentes, ela é bem exaltada no livro, né? Porque eles começam a estar em conflito, em discórdia, né? E se questionar por que está faltando. Não veio o alimento porque o cara é de uma tribo diferente, ele pertence a uma outra tribo, então ele não está preocupado com a gente, né? Então essas questões elas vão aflorando, né? À medida que as situações vão... E é bem tenso também, né? Com certeza. Porque a gente percebe que esse livro, do começo ao fim, a tensão não termina, né? Dá aquela sensação de que sempre vai haver o conflito, né? Isso. Que a tensão... eles tinham um objetivo, uma missão, né? Eles venceram a missão, mas a tensão continua, mesmo ali naquele ambiente interno deles, né? Com certeza. Aquela questão que a gente fala, né? Que lendo, eu li um texto que falava assim, que é aquela ideia de que é a utopia de que é uma terra sem males, sem contradições. Que talvez a liberdade, por exemplo, isso falando em relação a Angola, né? Estando livre de Portugal, estariam livres também dos conflitos, estaria todo, né? Com a libertação, eles estariam livres do conflito. Mas aí Pepetela vai mostrar que não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí, não, isso é uma utopia. Isso. Né? Mas ao mesmo tempo a gente vai perceber que até aí nós vamos entrar na questão do personagem, né? Nós vamos falar pelo menos, não dá para falar de todos os personagens, né? Mas vamos falar pelo menos de um ou dois, né? Personagens aí. Railson, sobre as personagens, né? Quais nós poderíamos destacar, né? Qual que chamou mais atenção? Assim, dentre as várias personagens que a narrativa denota, a gente pode, por exemplo, destacar o personagem Teoria, que é o professor, né? E ele traz consigo, né, uma subjetividade negativa, que ele se considera como talvez. Por que o talvez? Porque ele, sendo mestiço, filho de mãe negra angolana e de pai branco português, ele não se sente aceito, né, na guerrilha, né, se sente excluído. Até vou ler aqui um trecho da obra que vai relatar bem esse fato. Aqui, diz assim: entre Manuela e o meu próprio eu, escolhi este. Como é dramático ter sempre de escolher, preferir um caminho a outro, o sim ou não. Porque no mundo não há lugar para o talvez. Estou no Mayombe, renunciando a Manuela, com o fim de arranjar no universo maniqueísta um lugar para o talvez. Então ele se denomina o talvez, né, assim. A gente pode ver que o Pepetela... meio termo, né? Sim, ele Pepetela, né, pelo fato de ceder, é isso que é importante nessa narrativa, que o Pepetela, o autor, né, ele se permite que o próprio personagem se construa, né, fale os seus dramas, os seus conflitos pessoais nesta obra, né, o que deixa não só aquela visão de estar na guerrilha, combatendo, mas demonstra também os outros fatores importantes que cada personagem carrega consigo, né, no caso do professor Teoria, né. Tem algum outro personagem assim que a gente pode dizer que destacou mais, assim, que a gente pode falar nesse
pouco tempo que nós temos, né, para falar. O Comandante Sem Medo, né? O Comandante Sem Medo é um dos, eu acho que assim, ele tenho certeza que ele é citado pelo Pepetela como um dos principais, né? O comandante, né? Ele que organiza toda a estrutura ali da guerrilha, né? E ele é até comparado ao personagem grego, né? Esqueço o nome agora, se vou lembrar. Prometeu, né? Mesmo. Como herói, né? E ele tem em torno do enredo toda uma questão de respeito, né? Pela sua liderança, né? Pelo seu objetivo que tem pessoal, e no final ele morre no final, né? O livro conta que ele morre no capítulo 5. E é até dramático um pouco, né? Sim, esse final dele. Porque ele se relaciona muito com o Mayombe, na verdade, com uma floresta, né? Que ele vê que aquilo ali é meio que o ambiente dele, né? Então, tanto é que depois de morto, o comissário pede para que ele seja enterrado próximo a uma árvore, a moreira. A moreira, né? Porque ele tinha uma simbologia com aquela árvore ali, né? Então, pode-se dizer que é a própria Angola, né? Sim, ou até mesmo a própria África. Sim, com certeza, né? Então, o Comandante Sem Medo é um dos personagens, né, que se pode destacar também do livro, né? Nessa questão aí de representar a luta contra o invasor. Né? A gente pode dizer também que a gente vê o comandante, embora ele se chama Sem Medo, mas ele era bem tranquilo, né? Ele tinha uma certa passividade, né? Sim, uma certa passividade. Ele era meio que o mediador, né? Porque lembro do trecho, da parte em que o conflito interno, por exemplo, que é citado, é a questão do personagem Ingratidão do Tuga, em que quando eles vão fazer um ataque às máquinas lá, dos portugueses que estão derrubando as árvores, eles têm o objetivo de destruir aquelas máquinas e pegar os soldados que eram angolanos e fazer uma espécie de educação, digamos assim, fazer eles entenderem uma catequização. Sim, fazer eles entenderem por que eles estavam trabalhando, né? Por que vocês estão trabalhando para os portugueses? Vocês sabem quanto vocês recebem, quanto o patrão recebe? Né? Então eles fizeram e esse personagem não, ele queria fuzilar, né? Queria matar alguns por se tratarem de tribos diferentes, né? Então o comandante Sem Medo, ele estava nessa parte de mediar. Mas aparece até quando a gente pensa assim na questão do herói, mas ele é um herói um pouco, aí a gente vê um pouco a ficção aí, né? Um herói aí que até esse final, né, do enredo, dessa forma, ele acaba quase que caminhando para essa questão da utopia, né? Embora a Pepetela ele vai apresentar algo bem maduro, né? Um discurso, um enredo, se você lendo esse livro você vai ver que é um discurso maduro, né? Porém, em relação a personagem Sem Medo, ele é quase que fica meio que utópico, né? Aquele idealizado, vamos dizer assim, né? Ele vira quase que idealizado porque talvez lá na vida real mesmo de um guerrilheiro, isso aí às vezes não acontece, né? Porque ia acontecer, talvez, doutrinar as pessoas, a população na base da força, né? Sim, talvez assim, nós estamos contra Portugal, mas agora você vai trabalhar para mim. Né? Porque a gente percebe pouco. Mas o Comandante Sem Medo não era assim. Não. Né? O Comandante Sem Medo, ele não tinha essa... ele não tinha essa, digamos assim, ele era um líder, mas era um líder naquele sentido de conviver, de entender a situação de cada um. Tanto é que, voltando à questão do personagem Ingratidão do Tuga, quando eles pegam esses trabalhadores, esse personagem rouba o dinheiro de um dos trabalhadores. E isso gera um conflito interno, porque a luta deles poderia ser toda destruída ali, né? Porque eles não são guerrilheiros, eles são ladrões. Então o comandante, né, procura saber quem foi que pegou o dinheiro, né, do trabalhador e vai até a pessoa que foi roubada para devolver o dinheiro. Para dizer, olha, a nossa função não é essa, nós não somos ladrões, nós estamos aqui lutando por uma causa, né? Porque além da luta contra o
os portugueses, eles tinham que a população, por exemplo, não acreditava lutar contra toda essa corrupção a interna, né, a ideologia, do sistema, né? São guerrilheiros, são marginais, não. Então Isso. ele queria quebrar esse tipo de visão, né? Então ele é um personagem muito importante por mediar as situações. Ok. Aliás, uma das críticas que o livro sofreu aqui em Angola, só aqui, é que podia acontecer isso, claro, por parte dos meus companheiros da luta de libertação, era que apareciam guerrilheiros com muitas falhas. E eu dizia, pois, vocês todos querem ser só heróis todo o tempo. Não, vocês foram heróis uma vez na vida, chegou, são heróis, mas foi uma vez na vida, né? Entretanto, depois continuaram a viver, vão vivendo e vão falhando, e vão fazendo asneiras, normal. Portanto, eu pus essas asneiras no livro, acabou. Railson, até devido ao tempo, né? Um último personagem que a gente poderia falar, né, que não podia ficar de fora, que é a personagem Mayombe, né? E aí, Padilha vai dizer assim: é comum nas narrativas de Pepetela a retomada de modelos da tradição oral, que ele procura não apenas resgatar passivamente, mas ultrapassar pela reoperacionalização dos elementos simbólicos. Também a personificação da floresta Mayombe nos lembra um procedimento comum aos textos da tradição, né? Então, queria, para a gente finalizar, falar um pouco dessa personificação, né, da personagem Mayombe dentro desse espaço, né? Porque a Mayombe é esse espaço, né, da narrativa, né? E aí a gente vê que há um pouco dessa personificação da tradição oral ali. A própria Mayombe virando quase que um ser vivo, assim, um personagem ali bem, né, humanizado, vamos dizer assim, né? Com certeza, né? Não poderíamos deixar de falar do nome, né, ao título, ao livro, né? Mayombe, né? Então a gente vê assim que ela tem uma importância para os guerrilheiros, porque a partir dali, a partir daquele ambiente, né, que, digamos assim, é o momento dos guerrilheiros de que surgiu digamos assim, é o momento que vai surgir o homem novo angolano, né? Uhum. Ela é até lida em alguns textos, como diz assim, que ela seria mais ou menos metaforizada como o útero, né? Que faria sair o homem novo angolano, era como uma mãe, digamos assim, que ao mesmo tempo protegia, dava alimento, mas também mostrava as dificuldades ao longo da vida. E tem um momento deles que eles passam ali que a própria Mayombe vai fornecer, né, aquela... Sim, o alimento, né? Então ela tem uma simbologia muito... Isso aí é algo que vem da tradição oral, né? Com certeza, uma retomada da tradição oral, né? Então, nesse aspecto, a gente vê a importância, né, da floresta, né? Não é apenas uma floresta, aquela questão, porque a África só tem a floresta, esse elemento selvagem, os bichos, não. Faz parte da identidade do angolano. Né? Então assim, o Pepetela, ele procura trazer essa questão, essa identidade, dizer, não é assim, não é bem assim, né? Existe lá a floresta, sim, mas ela não é esse ser estigmatizado que ficou, né? Muita gente pensa, né? A África só é leão, só é bicho, não é leões ferozes, não. Tem esse lado também, né? A importância, por exemplo, Mayombe, né? Na guerrilha tem essa importância, né? Dentro de toda a ficção, até porque todo o enredo ocorre praticamente dentro dela, né? Dentro da floresta, né? Toda a estrutura da obra ocorre dentro da floresta Mayombe, né?